Olá, tudo bem? Meu nome é Rogério. Hoje eu recebi uns ensinamentos de Deus sobre como viver ou se aproximar de uma harmonia entre o casal. Sabemos muito bem que isso no dia a dia é algo muito difícil para a gente conseguir. Cada hora vem uma luta e às vezes ocasiona um distanciamento sem percebermos. E existem falhas, porque querendo ou não, o casamento é a união de dois mundos que têm que conviver no mesmo espaço que antes não se conviviam. E essa adaptação ela se torna complicada porque não se trata apenas de ceder, mas se trata de adaptar um ao outro. E muitas vezes um dos piores erros que nós temos é o silêncio. Às vezes, muitas vezes usado como arma diante de um conflito, mas com certeza é um dos piores erros que nós cometemos é o silêncio. Seja na hora de nos calar e não dar uma resposta que devia ser dada, e seja na hora de sentar e conversar e falar sobre o que tem que ser dito. Muitas vezes não falamos nem dos nossos sentimentos com a pessoa que está do nosso lado, nem dos medos, nem dos sonhos, nem das fraquezas, e isso acaba isolando um mundo do outro que deveriam se unir. O partilhamento desses momentos é fundamental. Não importa a circunstância, o diálogo tem que ser a base. O aprendizado que nós temos que buscar tem que ser diário. E é isso que nós temos que colocar na nossa mente, estar sempre disposto a conversar. Explicar o seu lado, mostrar o lado da história. Mas, acima de tudo, criar a intimidade do agrado de contar como realmente você está, porque muitas vezes ocultamos como nossos sentimentos está. Às vezes está passando por um momento difícil e não demonstra. E como eu falei, o silêncio muitas vezes é usado como uma arma e muitas vezes fere e acaba com o casamento justamente por causa do silêncio. Ao invés de usar o diálogo, prefere o silêncio. O silêncio ele tem sido uma arma mal usada. Tem a hora certa de falar e a hora certa de se calar. Não deve se responder nada na hora que você estiver com raiva e irado. Essa é a hora certa de usar o silêncio. Mas na hora que tem que sentar e conversar, essa hora é necessário, não tem que haver silêncio, tem que haver diálogo. Eu parei para analisar 3 versículos bíblicos de hoje. Quero tratar um pouquinho com você sobre isso. E quero também aprender um pouco mais além do que eu já aprendi. Mas quando você der esmola, que a mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. Sabemos que Jesus fala nesse período sobre o fato de você ofertar ou dar esmola ou fazer alguma benfeitoria a alguém. Nós vemos hoje em dia muitas vezes as pessoas fazendo doações, mas aí tem a tal da selfie, tira foto e quer aparecer, não é verdade? E o que nós vemos hoje em dia é justamente o contrário do que Jesus fala. Que a tua mão direita faz, a esquerda não deve saber. E isso, podemos trazer isso para dentro do nosso relacionamento. De que maneira? Esse fazer com uma mão para que a outra não veja, muitas vezes nós fazemos as coisas dentro de casa. Até mesmo o marido ou a esposa faz e depois um quer dizer para o outro, eu fiz isso e eu fiz aquilo, e o que você fez? Por isso nós podemos usar Mateus 6,3, que sua mão esquerda não sabe o que a direita está fazendo.
Se você está fazendo, é um tempo que você está doando para sua esposa, para sua casa e para sua família. Isso é um ato de doação. Não tem que ser dito nem Shalom e bem-vindo ao Instituto Israel refletido de Estudos sobre o Bíblicos, que não muito longe de onde estamos passando. Não tem que ser dito na presença de mais ninguém. Isso tem que ser um ato do casal. Se eu arrumei a casa, se eu arrumei a cozinha, se eu lavei uma louça, eu não tenho que expor para mais ninguém o que eu fiz, nem chegar na minha esposa e falar eu fiz isso, eu fiz aquilo. Faça a entrega para Deus, porque não é de jogar as coisas na cara que vai se levar a vida. Tem que ser doação, doar o seu tempo, doar o seu amor. O amor fala de doar, saber dar-se ao próximo, dar-se em situações, doar-se. E esse ato de amor que nós temos que buscar hoje em dia. Então, que possamos primeiramente colocar esse versículo na nossa vida, como casal. Isso vale para o marido e vale para a esposa. Porque a sua mão faz, a outra não precisa saber. Você não precisa chegar para a sua esposa e falar eu fiz isso e fiz aquilo. E a esposa não precisa chegar para o marido e falar a mesma coisa. Não é ping-pong para ficar jogando uma coisa na cara um do outro. Temos que cortar por esses meios e aprender o que é doar-se, amar. Passando-se desse versículo, nós vamos ver algo muito interessante que está em Jó, capítulo 1, versículo 11. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Sabemos que nesse período o diabo chega até Deus e fala sobre Jó, simplesmente louvar ele por ter tudo. Deus permite que o diabo toque na vida de Jó, em tudo que ele tem, mas fala, na sua vida não tocará. Algo interessante que eu achei nesse versículo é que a família de Jó foi destruída, ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens, ele perdeu todo o material que ele tinha, toda a sua fazenda, toda a sua riqueza. E logo depois ele ainda adoeceu, teve chagas, teve feridas no seu corpo. Mas algo interessante nesse versículo que talvez poucos paramos para perceber é que a mulher de Jó nesse período, é lógico que ela com certeza sofreu com a perda dos filhos, mas a Bíblia não relata nenhum ato, nenhum ferimento físico ou psicológico na mulher de Jó nesse período. E Paulo fala que a esposa e o marido não são donos dos seus corpos, mas a esposa é dona do corpo do marido e é assim por diante. Um passa a ser proprietário, não é proprietário, passa a ser pertencente ao outro. Os dois se tornam apenas uma só carne. E eu fico pensando se de repente a mulher de Jó foi poupada de passar por algo nesse sentido, pelos dois também ser uma só carne, pelos dois terem uma união. Então isso é algo para a gente refletir, lembrarmos que somos só uma só carne, o que afeta um afetará o outro. Nenhum vai crescer sozinho, nenhum vai crescer e o outro diminuir. Não é igual uma pirâmide que um sobe no ombro do outro e assim por diante. Tem que ser num elevador, que os dois sobem por igual. Outro fato interessante também está em livro de Marcos, para poder dar mais uma frisada, Marcos capítulo 10, versículo 8. E serão os dois uma só carne, assim serão os dois, mais uma só carne. Mais uma vez nós lembramos aqui dessa parte de Jó em que ele fala, em que a mulher de Jó não sofreu dano durante o seu período. Eu quero colocar para você realmente o que nós estamos vivendo. Será que nós estamos deixando de nos considerarmos uma só carne e às vezes querer puxar o carro para um lado e o carro para o outro? Será que nós deixamos de nos considerar uma unidade? Será que nós estamos querendo dividir dois reinos? Como Jesus mesmo disse, dois reinos divididos não subsiste.
Temos que ser apenas um para que isso possa vir a crescer, a frutificar. E acima de tudo, também o que nós precisamos ter na nossa vida é entender a importância de conversar entre si, o diálogo. Se abrir, contar e mostrar um para o outro aonde estão as suas dores, aonde estão as suas feridas. Muitas vezes nós esquecemos que somos pessoas que nos machucamos e temos nossos problemas no dia a dia. Mas a verdade é que nós temos também que ser mais presentes, mais companheiros, saber dividir muita coisa na nossa vida. Então, só para resumir o que eu aprendi no dia de hoje, fato 1, precisamos conversar, dialogar, mostrar todo o nosso ser, nosso interior, onde estão nossas feridas, as dores. Não temos que ocultar nossos medos, nossas preocupações um do outro. Temos que dividir tudo e lembrar, como diz a palavra, que a tua mão direita fizer que a esquerda não saiba. Se você ajudar dentro de casa, fora de casa, seja como for, lembre que isso é uma doação, é um ato de doar-se, de amor. Não tem que ser jogado na cara mais uma vez, não é um jogo de ping-pong. Vamos lembrar que está dito em Jó e em Marcos 10:8. Somos apenas uma só carne. E como disse Jesus, 2 reinos divididos não subsistem. Temos que ser apenas um. Temos que ser unidade. O que eu quero deixar hoje para você é simplesmente esses versículos que possam servir de meditação, um aprendizado incrível na sua vida e dentro do seu casamento. O responsável por tudo se dar bem pela unidade da sua casa é você. Você tem que tomar na sua mão a autoridade e a liderança da sua casa e tocar em frente a sua família. É a unidade da família que tem que ser mantida. E isso só pode ser feito se estiver completamente diante de Deus, se você entender, primeiro, que você não é sozinho, que você não é único, que você é uma só carne com a sua esposa e com o seu marido. Então tem que ser um reino só. Ninguém vence sozinho, tem que vencer os dois juntos, compartilhar sentimentos, compartilhar o dia a dia, compartilhar os medos e também as alegrias. E que possamos, acima de tudo, nos renovar em Cristo. E mais uma coisa, não tenha vergonha de ajoelhar na beira da cama e orar com sua esposa, com seu marido e com seus filhos. Esse ato tem que ser contínuo e participativo em família. Muitas vezes o marido tem vergonha de fazer isso e a esposa a mesma coisa. Tem que ser feito em união. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, que assim seja. Amém.